Gênesis capítulo 16, eu quero ler aí os primeiros 8 versos do capítulo 16. Eu queria que você acompanhasse, mesmo que a sua Bíblia tenha uma versão diferente, e observasse ao seu lado, se tem alguém que precisa de uma carona, de uma cópia. Podemos ler então? Glórias a Deus. Gênesis 16, a partir do verso 1, diz assim: Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva do Egito, que se chamava Agar. Disse Saraí a seu marido Abrão: Eis que Jeová, o próprio Deus, tem me impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E Abraão ouviu, ou Abraão endossou, aceitou, escutou o conselho de Sara prontamente. Então, Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Ele conheceu Agar, ele se deitou com Agar, e ela concebeu, ela engravidou. Vendo ela que tinha engravidado, foi sua senhora desprezada a seus olhos, ou seja, ela desprezou a sua dona, a sua senhora, depois que engravidou. Disse Saraí a Abrão: seja sobre ti a afronta que me é feita a mim. Eu pus a minha serva no teu colo, na tua cama, no teu seio, e vendo ela que tinha engravidado, eu fui desprezada aos seus olhos. Jeová seja juiz entre mim e ti por conta da gravidez de Agar. Respondeu Abraão da seguinte forma a Saraí: eis que tua serva está agora nas tuas mãos. Faze-lhe a ela como te bem parecer. E Saraí maltratou-a, e ela então fugiu da sua presença. Verso 7. O anjo de Jeová, porém, a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur, indo para o Egito. Perguntou então o anjo a Agar, serva de Saraí: de onde vens? E onde pensas ir? Para onde vais? Respondeu ela: venho da presença de Saraí, minha senhora, e vou fugindo pelo caminho. Palavra do Senhor. Vamos orar, deixa sua Bíblia aberta, nós leremos mais alguns versos aí, na continuação da história. Mas eu queria fazer uma oração nesse momento, então feche os seus olhos. Ó Pai, eis aqui a tua palavra, teu Espírito Santo chegou primeiro aqui, então nós já estamos na presença santa do teu Santo Espírito, por isso a reverência no nosso coração, porque apesar da igreja ser feita de cimento, tijolos, barro, nós como igreja pertencemos ao corpo santo de Jesus, então no nosso coração há reverência, porque estamos reunidos no nome dele. Por isso, Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, no nome que não se nomina mais, nome que está acima de todo nome, que no nome do teu Filho amado, Pai, esta palavra encontre guarida em nossos corações, que essa palavra possa produzir aquilo para o qual o Senhor a produziu e a enviou nessa noite tão importante para a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, fala ao teu povo, o teu povo quer ouvir a tua voz, nós precisamos de um alento, de uma direção, precisamos nos aquietar diante do Senhor, por isso fala que o teu povo ouve.
Enquanto estamos aqui, Deus, na nave, no templo, estamos aqui ouvindo a Tua mensagem, ouvindo o Senhor falar aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor guarde cada criança que está numa sala ou no berçário, que não haja nenhum tipo de incidente ou acidente, Pai, mas que elas estejam ali amparadas pelos Teus anjos, meu Deus. Guarda a vida daqueles homens, mulheres e jovens que estão nos bastidores desse templo, trabalhando igualmente para que esse culto seja uma bênção, que eles possam receber 10 vezes mais do Senhor a unção que for ministrada aqui. Quanto a nós, Deus, mais uma vez te pedimos, ajunta-nos como pintinhos debaixo das Tuas asas, e ali, aquecidos pelo Senhor, nos sentiremos seguros para ouvir a Tua palavra. Todo espírito de dispersão, de incontinência, saia em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao Santo Espírito, que insiste em ficar no nosso meio, que ele saia agora em nome de Jesus. Nós expulsamos qualquer espírito maligno deste lugar, no nome de Jesus. Somente o doce e Santo Espírito de Deus tem autorização para estar no nosso meio. Ele é bem-vindo entre nós. Assim, Deus, nós oramos no nome de Jesus, e quem crê diga amém. A história de Abraão é muito conhecida. Um homem que aos 75 anos de idade, casado com uma mulher já estéril desde de nova, recebe uma visitação de Deus, mesmo que morasse numa terra pagã de Ur dos Caldeus, e de Deus então ele recebe uma promessa. Deus escolhe Abrão no meio de tantos homens bons que haviam em Ur dos Caldeus, e diz: Abrão, eu quero ter um negócio contigo, eu quero fazer com que você tenha filhos, eu estou te prometendo que se você me obedecer, você vai ser pai de uma grande nação. E eu fico imaginando, o espanto de Abraão ao olhar para sua esposa, já sexagenária, e ele já com 75, e pensar: bom, se não tive filhos até agora, só um milagre para ter filhos. E Abraão, por incrível que pareça, apesar de não sabermos porquê, ele acredita, ele tem fé, e rapidamente ele arruma suas coisas, seus servos, suas servas, seus animais, e ele então se prepara para ir para Canaã, terra prometida. Deus não dá um mapa para Abraão, Deus simplesmente vai andando, diz a ele: vai andando, que no caminho eu vou te instruindo por onde você deve passar. A gente lembra da história, Ló, seu sobrinho muito querido, filho de seu irmão, acaba pegando carona nessa viagem. Ministramos, se não me falha a memória, semana passada sobre isso. E a história então vai se desenrolando com Abraão, enfrentando as intempéries do deserto, junto à sua família, prosperando, atingindo objetivos físicos, financeiros, mas a criança não chega. Segundo o texto que lemos, eles já tinham chegado em Canaã, já havia 10 anos, e o ventre de Sara ainda estava fechado. 10 anos já na terra prometida, e parecia que aquela promessa feita por Deus anos atrás não iria se cumprir. É evidente que o coração de Saraí e de seu marido Abrão se entristecem, e a fé deles começa a cambalear. Até que Sara, num determinado dia, olhando para sua velhice, já não tinha ciclo há muitos e muitos anos, e sabendo ela do desejo de seu marido de ser pai, ela se esquece um pouco das promessas de Deus, e ela resolve ajudar a Deus, num problema que não era dela e nem de Abraão, o problema era de Deus. Foi Deus lá atrás que disse: eu vou solucionar esse problema, me entrega esse desejo para mim, que eu vou entrar com providência. Então o problema deixou de ser do corpo, do ovário, da virilidade de Abraão, e agora passou para outra instância. O problema agora de Abraão e Sara, ou Abrão e Saraí, não é mais deles, o problema agora é de Deus. Foi Deus quem prometeu. Quando Deus promete e eu entrego, Ele toma o meu problema na mão. E o problema que para mim é impossível, inexequível, para Ele não é, porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
Mas quando Deus toma esse problema, Ele vai atuar, Ele vai resolver, Ele vai solucionar, Ele vai fazer com que aquela promessa se torne uma realidade no tempo dEle, não no nosso. Então qual é a nossa maior luta? É esperar a promessa se cumprir. E o problema é que nesse interregno de tempo, nesse espaço de tempo, a gente começa a pensar como podemos ajudar Deus a resolver um problema que é dele. E esse é o foco da mensagem de hoje. É não tentar resolver um problema que não é seu, é de Deus. Porque quando o problema é meu, eu posso usar vários artifícios profissionais, especialistas, eu posso usar empresas, entidades, eu posso contar com medicações, terapias, internações, eu posso contar com coisas que a tecnologia já está disponibilizando para nós, e eu devo fazer tudo que está ao meu alcance. Mas quando Deus diz, olha, o que eu vou fazer na sua vida, só eu posso fazer, eu não tenho que me preocupar mais com esse impossível, porque todas as vezes que eu me preocupo e por vezes quero intervir no negócio, eu estou dizendo para Deus subliminarmente que eu não acredito que Ele pode resolver. Então há uma contradição entre a fé que tenho, que Deus é o Deus do impossível, e a prática de vida, que às vezes quer dar uma mãozinha para Deus resolver um problema que é dele. Então diga, meus problemas, eu resolvo, problema de Deus, eu não ajudo, Ele resolve sozinho. Ou seja, não tente ajudar a Deus a resolver um problema que é dele. Mas pastor, eu sou o beneficiário desse problema. Pastor, eu sou o alvo da solução desse problema. Pastor, sou eu que vou receber os resultados da solução desse problema. Amém, amém. Mas a pergunta que fica é, esse problema é seu ou é de Deus? Porque se é de Deus, não tenta ajudar não, que vai dar ruim. Não tenta ajudar Deus, não se movimenta, brinca de estátua quando o problema é de Deus. Estátua, não faz nada, nem um músculo você deve mexer. Porque qualquer tentativa de um humano limitado em tentar ajudar um Deus que é sobrenatural e todo-poderoso, influencia na minha fé. E eu começo a produzir incredulidade. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então fala para o teu vizinho, não tenta ajudar Deus num problema que é dele. Fala para ele ou para ela assim com muito amor, deixa Deus agir. Não tente resolver um problema de Deus. É problema de Deus. O útero da mulher nunca funcionou quando ela era novinha. Agora ela já está velhinha. É alguma intervenção humana? Alguma fecundação in vitro? Não vai rolar. Então é o seguinte, Deus falou que vai fazer algo na sua vida impossível, diga amém. Amém. Quantos têm uma promessa impossível de Deus na sua vida, diga amém. Então nessa promessa, não tente ajudar Deus, deixa Deus agir. Você pode dizer mais uma vez para essa pessoa que está do teu lado, para não ficar com raiva só de mim, fala para ela, deixa Deus agir, deixa Deus agir, o problema é dele. Não pegue atalho para adiantar o processo de Deus na sua vida. Não pega atalho, não tenta mexer no tempo, não mexe seus pauzinhos. Se Deus falou, eu vou agir, você tem convicção de que aquilo é algo impossível, não pertence ao nosso universo. O nosso universo é físico. Metafísico é coisa de Deus. O nosso universo é natural, sobrenatural é coisa de Deus.
Você está me entendendo? Diga amém. Então diga, se é impossível, não é problema meu, é de Deus. Deixa Deus agir. Mas infelizmente a gente conhece a história. Talvez duvidando, não sei o que passa na cabeça de Sara, de Abraão e depois também Agar. Porque todos três sofrem com essa ajuda. Quando eu tento ajudar Deus, toda a minha família acaba sofrendo as consequências. Já falamos isso. Nós vivemos em comunidade. Tudo aquilo que eu movimento no reino natural para ajudar o reino sobrenatural, eu acabo trazendo prejuízo para quem convive comigo. Abraão sofreu, Saraí sofreu e Agar sofreu. Por quê? Porque tentaram ajudar Deus. Os três fizeram uma vaquinha emocional e fizeram um conluio para ajudar o plano que era de Jeová Jirê. Os três juntaram numa sala, uma conferência. E aí, Abraão, pega? Ele, pego. E aí, Agar? Está liberado. E aí, Sara? Ó, meu marido é teu. E eu fico pensando que a única pessoa que não estava nessa reunião e deveria estar era Deus. Porque essa foi uma reunião que contradizia a promessa de Deus. Porque Deus falou, vou te dar um filho teu, cara. Ele já tinha pensado um tempo que era Eliezer, o servo dele. Chegou a falar com Deus, Deus, Eliezer, acho que eu vou adotar Eliezer, gente boa. Vou adotar, já está com 40 anos, mas é gente boa. Para mim que tem uns 75, 40, é ele, quase um menino, né? E Deus falou, não é Eliezer, é teu, é do teu ventre, da tua mulher. Ah, é, né? Então deixa Eliezer para lá. Agora, Sara tem uma ideia. E Sara vai sofrer. A primeira a sofrer com essa história é a própria Sara. O que acontece com Sara? Primeiro, ela vai se tornar incrédula. Lá na frente, no capítulo 18, você não precisa abrir. Quando os três anjos do Senhor chegam para dar notícia para ela, que ela ia ficar grávida naquela semana, em que menos de um ano ela teria o filho dela da promessa na mão, Sara não acredita. E como ela estava atrás de uma tenda, onde os anjos não poderiam vê-la, ou na verdade ela não poderia ver os anjos, ela começou a rir. Eles não sabem, meu Chico já não vem, ó. E aí os anjos, claro, oniscientes ali por Deus, chamam ela, chamam o pai e falam assim, ó, sua mulher está rindo da gente. Sua mulher não está acreditando na promessa de Deus. E aí eles chamam ela, ela diz, não estava rindo não. Estava rindo sim. Tanto é que depois o nome do moleque vai ter alguma coisa ligada a sorriso. Aquele que ri. Então preste atenção. Por conta dessa ajuda que ela deu a Deus, ela começou a ficar incrédula. Por quê? Porque quando eu tenho que ajudar a Deus a fazer algo sobrenatural, eu entro numa esfera que não me pertence. Eu entro numa seara que não me pertence. Eu começo a invadir a privacidade santa de Deus. Sara, infelizmente, se tornou uma pessoa incrédula. E eu não vejo muita fé também no coração de Abraão. Porque a segunda coisa que deixou Sara triste é que no momento em que ela faz a proposta, ela não precisou nem argumentar. Abraão falou, estou dentro. Ó, vou te dar minha serva para você. Ele, é nós, estamos juntos. Hashtag estamos juntos, eu e Agar. E claro, irmão, apesar dela ter feito a proposta, imagino eu como uma esposa de um patriarca, um homem que tinha falado com Deus, que tinha uma promessa de Deus, ela esperava um mínimo de sensibilidade desse homem. O que ele deveria ter falado? Minha filha, minha querida, você, o que você pensa, a minha fidelidade contigo é mais importante do que filhos. Ou ele poderia ter dito assim, filha, se passaram 10 anos, 15 anos, não sei quanto tempo se passou, mas eu creio num Deus poderoso, eu sou o sacerdote dessa casa, e nós vamos esperar, ainda que a sua fé esteja sucumbindo, eu como homem de Deus, vou me manter no curso que Deus estabeleceu. Ele poderia ter dito, filha, nós não podemos agir como os ímpios,
Os ímpios agem assim, eles tomam ventres de escravas emprestado, mas nós temos uma promessa de Deus, que eu e você seríamos pais de uma grande nação. Então Sara, tira isso da sua cabeça. Mas não, o velhinho, ordinento, que tal H? Ele é nós. Eu imagino que ela não deve ter ficado feliz, mas como houve a proposta, ela deixou. E irmãos, às vezes a gente acha que a mulher no passado não sofria com adultério como sofre hoje. É a mesma dor, irmão. E apesar dela amar esse homem e ter feito essa proposta indecorosa, eu tenho certeza, Sara ficou muito triste. E quando Abraão sai da tenda dizendo, ó, consumei o fato, ela deve ter falado, que bom, né? Mas ela deve ter chorado na sua tenda, sozinha à noite, de ter a ciência de que seu marido tinha se deitado com outra mulher, para que ela tivesse um filho, e não ela. E aí começa outra dor na vida de Sara. Diz o texto, que a partir do momento que H tem a notícia de que não está grávida, eu não sei qual era a mandinga que eles usavam para saber isso, talvez porque não veio o ciclo, não sei. Mas quando ela tem a certeza de que ela está grávida, ela começa agora a desdenhar da sua senhora. E aí eu penso, é que ela começou a desobedecer, porque ela era escrava. Agora não, agora ela não é uma escrava, agora ela é mãe do filho do chefe da tribo. E mais, não foi por adultério, não foi escondido, houve um contrato público. Isso foi colocado para toda a tribo, porque ela engravidaria e Sara não. Então quando esse neném nascesse, toda a tribo já sabia que o ventre era de H. Então agora ela começa a não respeitar mais a Sara. Então preste atenção, está triste, está angustiada, seu ventre continuou seco, sua fé está cambaleando, e agora aquela que era sua escrava começa a desdenhar dela, não obedecer. E preste atenção, como ela estava grávida e aquilo era visível, ela começou a agir em cima dessa gravidez. Então Sara está furiosa, Sara está triste. E aí eu fico pensando, irmão, quantas vezes a gente não tenta ajudar Deus e acaba construindo um problema como Sara. Estava indo tudo bem, para que ela construiu esse problema? Ela está sofrendo, eu quero crer, perguntava muitas vezes para Deus, Deus, por que eu estou sendo humilhada pela minha escrava? Deus, por que eu estou com esse sentimento de tristeza? Deus, por que o meu marido está todo alegrinho lá, arrastando a asa para H, e lá beijando a barriguinha de H, e ele nem me procura mais? Deus, o que está acontecendo comigo? E se Deus pudesse naquele momento, ou quisesse responder, ele diria, H, quem se movimentou, quem entrou num problema que era meu, foi você. Foi você que quis fazer algo que eu não mandei, foi você que quis me ajudar. Não há ninguém nessa terra que possa ajudar a Deus. Quem foi o conselheiro de Deus para que ele seja restituído? Quem conhece a mente do Senhor? Ninguém, meu irmão. Se ele prometeu o impossível, deixa com ele que ele cuida. Fala para o teu vizinho aí, olha, deixa Deus agir, não se mete nesse problema não. Agora Abraão, você pensa que Abraão está numa boa? Está nada. Tá ruim para Abraão também. Abraão começa a perder o controle da família. E quando Sara vem e fala, não sei o que fazer, essa mulher está me humilhando. O que ele diz? Você resolve. Tipo assim, você que criou o problema. O homem gosta disso, né? Ele participa do problema, quando a casa cai, ele fala, a culpa é sua. A gente aprendeu isso com Adão, irmão. Meteu o dente na fruta, depois, é a mulher que me deste. Abraão aprendeu com Abraão aprendeu com Adão. E nós aprendemos com Abraão e com Adão.
Na hora da crise, Abraão, em vez de entrar e falar assim, chama aqui, chama Agar, olha só, o negócio é o seguinte, apesar de você estar grávida de um filho meu, que vai ser o líder desse clã, que vai ser o patriarca, né? Porque está na cabeça dele que seria esse a coisa, né? Abraão, Ismael e Jacó, Isaac, não teria ali no meio, não, o Israel, não teria, não. Então, na cabeça dele era o Ismael. Então, Ismael, filho de Agar, quer ser. Então, tá beleza, então tá bom. Ele podia ter chamado Agar e falado assim, vamos parar de brigar. Mas não, ele se omite, porque ele está perdendo o controle. Porque todas as vezes, meu amado, que a gente usa um subterfúgio pecaminoso para alcançar uma bênção de Deus, a gente acaba atraindo a acusação de Satanás. E isso tira nosso poder, a nossa unção, a nossa autoridade espiritual. Homem e mulher que faz besteira no reino do pecado, perde a sua autoridade espiritual. E Abraão está perdendo. E o interessante é que no verso 6, ele perde até o poder de agir. Ele fica baratinado. E ele diz agora para Sara, Sara, faz o que você quiser. E aí Sara estava no veneno, diz o texto que ela vai fazer o que é o H? Maltratar. O que é maltratar no tempo de Sara? Ela não podia bater nela porque ela estava grávida. Mas eu acredito que ela deu umas bifas, deu umas chineladas, deve ter colocado ela para ficar na tuia, lá na casinha escura, até ganhar o neném. Porque no momento em que ela perde a sua autoridade enquanto mulher do patriarca, porque cedeu o seu patriarca para outro ventre, agora ela precisa tomar a autoridade que Deus tinha dado para ela através da força. Todo líder que tem que usar força é porque perdeu a autoridade espiritual. Todo pai que tem que usar força é porque perdeu a autoridade espiritual. Todo marido que tem que usar força com a sua esposa é porque perdeu completamente o tino espiritual. Está desviado. E é o que está acontecendo com Abraão. Então Sara está angustiada. Sara vai lá e dá uns tapas. Ela maltrata, deixa sem comer. Eu não sei o que é maltratar. Pode ser um monte de coisa. Então você percebe? Olha o casal de patriarcas do povo de Deus. O cara frouxo, delegando as coisas que ele deveria resolver, porque ele era o líder, para a sua mulher, e a sua mulher descabelada, endemoniada, metendo pancada na outra mulher. Agora vamos para outra mulher, porque essa daqui, coitadinha, é a que mais sofreu, porque sempre a corrente arrebenta pelo lado mais fraco. É o elo mais fraco que vai arrebentar, não tem jeito. Então Agar começa sendo desprezada por Abraão. Por quê? Porque já que ela era mãe do filho de Abraão, quando Sara diz, eu quero pegar ela, e ele deixa, significa que ele a desprezou. E aí eu fico pensando ela, né? Poxa, Abraão, eu estou com seu filho aqui, cara. Tu está deixando essa velha meter o pau em mim? Essa velha capenga aí, ó, e bucho seco, e está me batendo, está me deixando sem comer. Ou seja, ela começa a passar pelo desprezo do pai do filho dela. Porque no início ela já estava se sentindo como a matriarca do clã de Abraão. Mas quando Sara pega ela de tapa e Abraão consente, Abraão se omite em cuidar dela, ou seja, faz o que você quiser com ela aí. Se quiser sentar o bambu, bater, faz o que você quiser. E ela ouvindo isso, ela percebe o quanto ela foi enganada nessa relação. Nesse contrato para ajudar Deus num problema que era de Deus. Agar também, além de desprezada, é maltratada. E no verso 8, na parte C, diz que ela foge. Foge da face, foge da presença, foge do arraial da tribo. E ela vai em direção à sua terra, só que estava muito longe. E nós precisamos lembrar que ela está grávida. Ela está grávida. Ela está sozinha, andando no deserto, para não se submeter à maldade de Sara. Agora eu fico pensando também o que passa na cabeça de Agar, né? Poxa, eu estava bem vivendo aqui, servindo a minha senhora, tendo uma vida tranquila aqui. Para que eu fui entrar nessa?
Para que eu fui oferecer o meu ventre para o chefe da tribo? Para quê? Olha o que eu estou agora, estou aqui grávida, abandonada, meu filho não vai ter pai, toda lenhada e no deserto, vou morrer no caminho. Como é que uma mulher grávida ia sobreviver ao deserto? Não tem jeito. Ela está completamente perdida, baratinada, não sabe o que fazer. Ela só não quer ficar apanhando de Sara. Que cena de novela, né? Não fico pensando, né? As coisas de Deus são muito doidas, irmão. Como é que um casal, esse casal aqui, se fosse hoje, irmão, não ia conseguir nem se candidatar a ser síndico de prédio. Nada. Um cara muito problemático, frouxo, omisso, uma mulher desequilibrada. Primeiro entrega o ventre, agora vai lá e bate no ventre. E a coitadinha da menina achou que ia se dar bem. Imagina ela grávida pensando: eu vou ser a matriarca, eu vou ter carrinho de bebê da Burigoto, eu vou ter... Ela já está pensando como é que ia ser, sabe, o enxoval da criança, porque ele era filho do líder da tribo. Então eu imagino ela pensando, né? Ai, toda semana agora eu vou pegar o carrinho, vou passear, para ele tomar um solzinho. E aí o reizinho, né? O filho do líder passeando. E aí todos os servos, né? Oh, fulano de tal, o filho de Agar. Então ela ficou sonhando. Por alguns meses Agar se sentiu como a líder do povo dela, livre, desimpedida, e talvez até com um pouquinho, uma pitada de maldade. Eu poderia pensar que Agar até pensava em Sara limpando o pé dela, varrendo a casa. Sara aqui, vai aqui, limpa a criança, porque eu fiz a unha de gel essa semana, não posso. Eu imagino que não passou na cabeça de Agar. E agora, na atual situação, no verso 8, ela foge da sua tribo, do lugar onde ela vivia, onde ela estava lá há muito tempo, desde que Abraão passou no Egito e fez uma besteira no Egito. Vocês vão se lembrar que falou que Sarai era a irmã dele, entrou água, e provavelmente lá, quando ele sai de lá muito rico, ele compra essas servas, e esses servos egípcios, entre eles estava Agar. Então Agar tinha deixado de ser escrava do Egito para ser escrava de Abraão. E naquele tempo a gente sabe, o povo hebreu era um povo misericordioso. O povo hebreu era um povo que agia segundo a lei de Deus e não maltratava escravo. Então para ela sair do Egito foi uma maravilha. Só que agora está pior, porque agora ela está no deserto, pronto para morrer com a barriga cheia. Você repara então quantos problemas a gente atrai quando tenta resolver um problema que é de Deus? Como a gente às vezes se machuca e fere pessoas que a gente ama, quando a gente deixa essa mente brilhante que a gente tem ser usada para articular, para macunar, para planejar coisas que saem da nossa esfera de atuação. É quando eu quero passar na frente de Deus. É quando eu acho que aquela promessa de Deus está demorando demais. É quando eu começo a pensar que o tempo está passando, e porque o tempo está passando, aquilo que era impossível está se tornando impossível mais ainda. Só que o nosso Deus não conhece no seu vocabulário a palavra impossível. Aquilo que nos parece impossível para Deus é possível. Mas e o tempo, pastor? Mas e o estado de saúde de Sarai? E a própria velhice de Abraão? Se ele saiu com 75, já passou mais 10 anos em Canaã, irmão, ele já está chegando nos 90. Então a cabeça de Abraão e de Sarai estão pensando em como eles podem ajudar Deus. E por conta dessa decisão equivocada, os três estão sofrendo. Eu não preciso nem lembrar a você o quanto esse menino também vai sofrer quando estiver lá com seus 6, 7, 8 anos de idade. Quando ele for o desmame do filho do ventre de Sarai, ele vai ser expulso com sua mãe, e agora de mala e cuia.
Ou seja, esse menino também vai viver como reizinho depois que ele nasce, mas quando o irmão, o herdeiro do ventre de Sarai nasce, a própria Sara mais uma vez vai maltratar Agar, e agora ela vai sair com seu filho para o deserto, e nunca mais vai voltar a ter contato com Abraão, e nunca mais vai ser tratado como filho de Abraão. Pelo contrário, vai desenvolver uma raiva e uma fúria por Abraão, e essa semente de Agar vai se tornar um povo lá na frente grande e numeroso, que vai lutar contra o povo de Deus. Olha que doideira, irmão. Olha que aquela besteirinha que parecia uma coisa simples ali, ó, uma barriga de aluguel, se torna um problema geracional. Olha como, meu amado, é importante eu ter discernimento de Deus, para não tentar agir mais rápido do que Deus, tentar agir mais profundo do que Deus, tentar agir em algo que Deus não está agindo, porque não é hora. Eu posso trazer problemas para a minha geração. Você está me entendendo até aqui? Diga amém. Então fala para o teu vizinho mais uma vez aí com muito carinho: deixa Deus agir. E aí no verso 9, olha, vamos ler aí que a gente só lê até o 8. Olha no verso 9, cara. Lembra, ela tomou uns tapas lá, foi maltratada e foi para o deserto. Aí ela está lá no deserto, do lado de uma fonte, pensando sabe-se lá o quê. Aí o verso 9, Deus aparece para ela. Disse-lhe o anjo. Essa é a única coisa que ela não queria ouvir, irmão. Imagina, o anjo aparece para ela e falou: opa, estou salva, graças a Deus. Ele viu que eu estou grávida, se compadeceu de mim, certamente vai enveredar agora um lugar, vai me dar comida. O anjo do Senhor, aleluia. E aí o anjo fala: volta para os tapas. Aí, ó, volta para a tua senhora e te humilha, Moisés. Se humilha debaixo da mão da sua senhora. Aí eu fico pensando, né? O que pode passar na cabeça de Agar. Até Deus está com raiva de mim, cara. Abraão, Sara, agora Deus. Porque ao invés de Ele me dar o livramento, Ele manda eu voltar para os maus tratos. E mais, Ele manda eu me humilhar, chamar minha senhora e falar: tudo bem, pode bater. Tudo parece dar errado. E na cabeça de Agar, poderia ter muitos pensamentos ruins: abortar aquela criança, ter o filho ir embora, nem amamentar, matar a Sarai possuída, já era mais velha mesmo, dava uma tacada na cabeça dela, matava ela, ela morreu, porque velho, quando cai, morre mesmo. Tomou um tombo que morreu. Ela poderia pensar um monte de coisa: ih, matei, tropeçou na pedra ali, caiu na pedra, caiu de frente, mas a pedrada foi atrás. Eu não sei o que poderia passar na cabeça de uma mulher grávida, sendo maltratada, e receber do anjo do Senhor essa frase: volta e te humilha. Pô, brincadeira, hein? E o pior, parece que Deus precisa remir essa história, e toda remissão passa pela prova da humilhação. Jesus não precisava ser humilhado, mas Ele foi, porque havia isso sido predito lá em Isaías: humilhado. Porque as humilhações que nós passamos agora, nós podemos lançar aos pés da cruz, porque Ele já passou, Ele já venceu, e nós vamos vencer também. Mas às vezes é o que resta, irmão, é a gente reconhecer que fez uma besteira,
de que a gente agiu fora dos planos de Deus, de que a gente tentou ajudar Deus, e agora nós precisamos assumir as consequências dessa burrada, atendendo a orientação de Deus, mesmo que nos contrarie. Porque se Deus aparece e manda ela fazer o seguinte, ó, vai por trás da tenda e dá uma pedrada em Sarai, ela aí é de Deus. Mas Deus fala, volta lá e se humilha debaixo da mão de Sarai. A mulher que está te maltratando, eu estou vendo, mas te humilha lá. Porque ela precisa passar por um processo de remissão. E ela volta. E ela volta. Ela volta, irmão. Ela para de fugir. Sabe por quê, irmão? Fantasmas, quando você foge deles, aumentam. Você já deve ter passado por uma situação quando você era criança, tu lembra? Que alguma coisa aparece diferente à noite, geralmente é à noite. Um galho lá na janela, um rangido de porta, um vento. E você acorda e o coração já está saindo pela boca. Se você se cobrir, parece que piora, parece que o Satanás vai vir em cima de você. Se você tentar correr para fechar a porta, ela bate antes do tempo, você tem quase um ataque cardíaco. E se você sair na pontinha do pé, sempre aparece aquele irmão que estava tomando água, zumbi. Ele, o que ele está fazendo aí? Porque a mente retroalimenta o problema. Agora, se você dá um salto da cama gritando, já acendendo luz, você arrepia todinho, mas se sente forte. Cadê? Aí você vê que não tinha nada, volta para a cama e dorme, aleluia. O medo, e até na questão de assalto, às vezes o cara percebe quem está com medo, fala que ele está com medo, vou pegar ele, vou pegar ela. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo de casa, eu estava na frente do portão da minha casa, e eu estava fazendo um trabalho lá com Deise, lá eu estava consertando uma pistola de cola quente, não tem? Aquela pistolinha de cola quente. E eu estava com ela, tinha enrolado o fio, e estava ali tentando consertar. E aí alguém gritou, ó, tem um cara mexendo no portão lá na frente. Eu tinha duas opções, saía correndo para ligar para o telefone, ou saía gritando brabo com aquela pistola de cola na mão. Eu saí, eu vi ele, o que está fazendo aí, pá? Casca fora, rápido, agora! E ele saiu correndo, eu arrepiei todinho. Cheguei em casa tremendo assim, com a pistolinha de cola quente na mão. E o vizinho da frente falou, cara, tu é doido, cara. Aí enfrentei ele, ia dar uma pistolada nele. Sério? Ele estava tentando entrar na casa do vizinho. Então, o medo é assim. Ele quer que você fuja, para que ele aumente. E tem muita gente que está fugindo de um problema há muito tempo. Está fugindo de um problema matrimonial. Não quer enfrentar uma DR com o marido e a esposa. Não quer. Então é o seguinte, não, está tudo bem, mas não está tudo bem. Então você vive fugindo de um confronto, vive fugindo de alguém que possa exortar você, vive fugindo de um curso que possa botar você na roda, porque não posso, eu não quero ser maltratado, eu não quero ser humilhado, então eu fujo. E tem muita gente vivendo uma vida no deserto, enquanto Deus está falando para você, volte e enfrente esse problema, porque eu estou contigo. Tem muita gente fugindo de um perdão que precisa pedir ou conceder a um parente muito querido. Evite ir na casa daquele parente, porque vai encontrar lá um tio, um primo, um irmão, que já não fala há muito tempo, porque está de mal, porque brigou, não quer enfrentar. Então eu não quero problema não. Não, na verdade você não quer problema, na verdade você é um fugitivo de um problema que tu criou. E aí Deus não alivia, Deus não diz para Sara, então beleza, você construiu um problema, mas daqui para frente eu resolvo. Não, você construiu um problema, não foi? Volta lá para resolver o problema lá.
Aonde o problema foi construído é onde você tem que voltar para acertar ele. Não dá para resolver problema por wireless, não dá. Você tem que estar de corpo presente. E tem muita gente fugindo de problema. É um eterno fugitivo de um problema que construiu no passado. Eu acho, irmão, eu penso que Deus quer falar com você essa noite, que você precisa voltar ao lugar da humilhação, o lugar da dor, da angústia, o lugar onde você deixou alguma coisa pendente, porque Deus lá vai te honrar. Deus não vai te honrar no lugar de fuga. Deus não vai te honrar e resolver o problema enquanto você estiver usando roupa de fugitivo. Você tem que voltar e enfrentar o problema. Você tem que estar tete a tete com a pessoa, com aquela situação, e dizer: olha, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Eu preciso me acertar contigo. E se for preciso, eu me humilho. Mas uma coisa é certa: na direção de Deus, Ele reverte a coisa. E aquilo que era um problema, Ele transforma numa solução. Então, irmão, em nome de Jesus, esse negócio de estou evitando fulano, na verdade você não está evitando, você está fugindo de problema. Fugindo de uma situação que está se agravando a cada dia. E quando você menos espera, aquilo que parecia estar resolvido se avoluma e volta para cima de você. E mais, isso é uma brecha para Satanás ficar te acusando. Então toda vez que você passa por uma situação difícil, vem aquela na sua mente assim: é por causa daquele problema, é por causa daquela brecha que eu tenho na minha vida, é por causa daquele litígio que eu deixei para trás, é por causa daquela acusação leviana que eu fiz ou que eu recebi, é por causa daquele trauma que eu sofri lá atrás. Então você passa a vida inteira fugindo de um fantasma, irmão. Deus não quer que você fuja dos fantasmas, dos problemas do passado. Deus quer que você enfrente esses fantasmas e eles vão sucumbir diante de Deus. Saraí era um fantasma para Agar. Abraão era um fantasma para Agar, homem omisso. Por isso ela foge. A fuga sempre é o melhor caminho para o desastre. A fuga sempre é o caminho mais fácil para você encontrar a morte. A fuga, ela é a desculpa dos covardes. A fuga é o substrato que o diabo precisa para avolumar os problemas sobre a sua vida. Então hoje, querido, é dia de você enfrentar os seus problemas. Enfrentar, ir para cima com a autoridade de quem vai no nome de Jesus. Agar, volta para lá, eu estou mandando. E se preciso for, se humilha debaixo da mão da sua senhora, porque os humilhados serão exaltados. Fala para o teu vizinho aí com muito amor, para de fugir. Mas apesar desse elo mais fraco, penso que talvez a luta maior, a maior tristeza tenha vindo do coração de Agar, sobretudo porque agora ela está abandonada no deserto. Apesar dessa tristeza, nessa crise que Agar está vivendo agora, ela vai ter umas experiências com Deus. Vai acontecer algumas coisas na vida de Agar que vão transformar a vida dela. A primeira coisa que eu penso é que não se tem nenhum registro de uma comunicação de Agar com Deus ou de Deus com Agar. Lembrando que nós estamos falando do Velho Testamento, quando Deus não habitava no seu povo através do seu espírito. Ele se manifestava através dos mártires, através dos juízes, através dos sacerdotes, através dos patriarcas, e vez por outra ele usava um profeta. Assim como Deus só falou com Josué depois que Moisés morreu, eu penso que Agar nunca tinha tido uma experiência, uma epifania com Deus, uma experiência com a presença de Deus, com a voz de Deus. Eu não sei quantos anos Agar tem aqui, devia ser uma jovem aí de 20 anos, está grávida, esperando um filho do patriarca, mas até então não há nenhum registro de uma comunicação dela com Deus. Mas na hora da crise, quando ela está vivendo o seu pior momento, diz o texto que o anjo do Senhor a achou. Sabe o que eu penso, irmão?
É justamente nos momentos que a gente pensa que está sozinho, que Deus se aproxima de nós. Porque quando a gente pensa que está fraco, aí que a gente está forte. Porque Deus vem se manifestar através da nossa fraqueza. Então quando Agar chega no fundo do poço, não é Agar que vai até Deus, é Deus que vai até Agar. Não fui eu que fui procurar Deus, irmão. Deus me achou. Porque Ele nos acha quando ainda éramos contrários a Ele. Foi o Senhor que te achou, não foi você que achou o Senhor. Foi o Senhor que te tirou de trás das malhadas e colocou diante dessa mensagem hoje. É vontade imperiosa de Deus encontrar os seus. E mesmo na hora da crise, Deus é capaz de nos encontrar em qualquer deserto que a gente esteja. Não há lugar na face da terra, nem em cima nem debaixo dela, que eu possa me esconder do Senhor, diz o salmista. Nem no céu, nem se eu botar a minha cama lá no profundo abismo, ou no mais alto dos céus. Ali o Senhor está também. Ali Ele me encontra, ali Ele me enxerga, ali Ele me chama, ali Ele fala comigo. A voz do Senhor é mais audível nos desertos do que nos palácios. E é justamente nos tempos de crise que Deus tem o de repente e se manifesta nas nossas vidas. A maioria de nós que está aqui ouvindo essa mensagem recebeu uma visitação de Deus no momento de crise. E eu glorifico a Deus por cada crise que eu tive no passado, porque foi através da crise que os meus ouvidos espirituais se abriram para ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, se você está vivendo uma crise em função de uma ajuda que tu deu a Deus, em algo que não era para você se meter, não era para você fazer, e você pode estar vivendo no deserto, numa situação difícil, sendo humilhado, não tendo para onde voltar, é aí nessa situação, neste lugar, nesse momento, que Deus envia o anjo do Senhor para falar contigo. Ninguém poderia achar Agar, mas Deus achou. Ninguém queria achar Agar, mas Deus achou. E é justamente ali, no final ali, da história de Agar, quando ela poderia estar entrando num processo de morte, que Deus se manifesta para ela. Lá na frente, mais uma vez, quando ela está fugindo, agora foi expulsa da terra de Abraão, e ela passa a sentir sede, talvez já tendo passado por esse lugar e avançando em direção ao Egito, as terras de Gerar. Mais uma vez, Deus vai aparecer para Agar. Deus é mestre em aparecer na hora que ninguém quer aparecer, porque Deus é amigo de verdade. E amigo de verdade não aparece quando todos estão. O amigo de verdade aparece quando ninguém quer aparecer. Você está me entendendo? Diga amém. Então fala para o teu vizinho aí, fica tranquilo, Deus te encontrou. Nesse deserto Deus te encontrou. Segunda coisa que eu anotei é o confronto que Agar tem com sua própria história. Eu acho interessante essa pergunta que o anjo faz para ela, como se não soubesse, né? Mas o anjo, na verdade, está pegando uma mulher muito debilitada emocionalmente e talvez até fisicamente. Ele está pegando uma mulher muito magoada. Ele está pegando uma mulher que perdeu o propósito de vida. E ele começa o processo de cura com essa mulher dizendo: da onde vens e para onde vais? O que ele está querendo chamar a reflexão dessa mulher? Qual é o propósito da tua existência? De onde você veio? E qual é o seu destino? O que você pensa para você, Agar? O que você pensa em fazer na vida do seu filho? Qual é o seu propósito estando aqui no deserto? A partir de então, o que você imaginava fazer fugindo de Abraão e de Sarai? Da onde você vem? Por que você está fugindo daquele lugar? Quais são os motivos que te levam a abandonar aquela batalha? Quais são os motivos que te fazem abrir mão de uma promessa que Deus tinha feito? Qual é o motivo que te faz abandonar a vida e vir parar nesse deserto para morrer? E mais, apesar de toda essa tragédia que você está vivendo, apesar das expectativas serem muito pequenas para você, Deus quer que você apresente a Ele seus desejos.
Deus quer que você apresente a Ele seus sonhos. Deus quer que você manifeste para Ele, querido, aonde você quer chegar. Mas pastor, aonde eu quero, aonde eu desejo, é impossível Deus chegar. Beleza, é justamente por isso que você tem que falar com Ele, porque Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível gosta de ouvir coisas impossíveis. Porque se você fala com Ele assim, Senhor, olha, estou triste aqui, que eu estou com uma preguiça de pegar essa garrafa d'água e virar na minha boca, então em nome de Jesus. Deus não vai fazer. Porque aquilo que é possível ao homem, Deus não faz. Agora quando você diz assim, Deus, eu tenho um negócio para te falar, mas é impossível. Era como se naquele momento o coração de Deus se alegrasse. Porque Ele pensa, minha serva, meu servo, acreditam que eu sou o Deus do impossível. A Bíblia diz que aquele que se apresenta a Deus para pedir alguma coisa, tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Porque se eu não acreditar que Ele é galardoador, ou seja, que Ele vai me presentear, que Ele vai me atender, eu não devo nem pedir a Ele, nem me aproximar dEle. Por quê? Porque se eu não creio, Ele não vai me dar. Porque aquele que não crê, é como aquela folha que cai na água e fica de um lado para o outro. Ele diz a sua palavra, não pense que o tal que não crê, receberá alguma coisa. Então quem é que recebe? É quem se aproxima dele dizendo, Deus, eu preciso de algo impossível. Deus se alegra quando os seus filhos apresentam alvos impossíveis para Ele. Porque Ele diz, daqui para frente, é comigo. Está me entendendo, irmão? Então, H, qual é o teu problema? Da onde vens e para onde vais? Se Deus fizesse essa pergunta para você hoje, o que você viveu até aqui e o que você pensa ainda em viver, o que você diria para Ele? O que você viveu até aqui? Da onde você veio? Conte-me a tua história. O que ficou da sua caminhada? O que ficou do seu relacionamento dentro da casa de seus pais? O que ficou dos traumas que você viveu, dos problemas que você enfrentou, das experiências que você teve comigo? O que ficou? Da onde você vem? Me conte a sua história. E depois, e agora? A partir disso, a partir desse relato, a partir desse entendimento de quem me tornei, para onde você quer ir? O que você quer ser? Aonde você quer chegar? Coisa triste é quando você conversa com um jovem que não tem inspirações. E aí? Você quer ser o quê profissionalmente? Qualquer coisa. Foi engraçado isso. É triste quando você pergunta, sabe, a um casal, e aí? Como é que vocês pensam? Quando vocês vão casar, vocês estão pensando em montar uma família? Que família vocês querem montar? De que jeito? O que vocês pensam em fazer? É triste isso, não é não? Agora você imagina o Deus do impossível se aproximando de Agar, se aproximando de você e de mim, num tempo de crise, num tempo de escassez, num tempo de enfermidade, num tempo de dor, num tempo de abandono, e Ele, o próprio Deus, se apresenta e diz, e aí? Tu quer ir para onde? E aí? O que tu quer ser? Eu tenho poder para movimentar a história, para alterar a tua vida. Eu tenho o poder de parar o sol e a lua, se preciso for, para você alcançar um objetivo. Você é meu filho, eu te amo. Eu tenho poder para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Então me apresenta o seu plano, filho. Pastor, estou pensando assim, né? Abrir uma quitanda, vender uns camelô e umas muamba. Dá para ajudar? Aí Deus fala, não, isso aí eu não posso ajudar não. Por que não? Porque isso aí você faz sozinho. Agora você apresenta, olha Deus, olha como é que está a minha família. Está desgregada. Sabe o que eu quero? Eu quero uma família vitoriosa, abençoada, uma família missionária, uma família que vai fazer barulho espiritual, uma família saqueadora do inferno, que vai viver a alegria do lar, que vai ter uma vida de comunhão. É isso que eu quero. Aí Deus fala, opa, isso é impossível, então deixa comigo. Eu só quero assim, né? O meu marido beba menos, me bata menos,
que o meu filho, sabe, use menos maconha. Talvez sair do crack para maconha já seria uma coisa boa. Eu só queria assim, com aquele emprego, eu conseguisse aumentar lá, entendeu? O meu ticket. Ai, irmão, mas é porque eu estou no deserto, e para quem está no deserto, qualquer coisa está bom. Beleza, tu está no deserto, eu também estou. Você tem as tuas crises, eu também tenho. Mas quem se aproxima de nós é o dono do ouro e da prata, é o Criador dos céus e da terra. Então, meu amado, em nome de Jesus, responda essa pergunta para Deus nas suas orações. Deus, eu venho disso, mas eu quero ser aquilo lá. Preciso desenhar. Da onde vens? É importante para você saber quem você se tornou. Mas para onde vais? É a resposta que Deus quer pegar na sua mão, porque ela é impossível para você, mas não é impossível para Ele. Quando você apresentar a tua oração a Deus, meu irmão, apresente algo impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Para de apresentar coisa simples e possível, porque isso você faz, isso o banco te ajuda, isso um terapeuta te ajuda, o pastor pode te aconselhar, seu pai pode te ajudar. Apresente coisas impossíveis, porque o teu Deus é o Deus do impossível. Fala para o teu vizinho, aumenta a régua do teu pedido. Aumenta a régua do teu pedido, vai. Bota lá em cima, porque quem vai conceder esse pedido é o Senhor. Então primeiro ela tem um encontro com Deus, ali no deserto, Deus fala com ela, depois Deus confronta ela através do anjo, essa pergunta, quer mudar a história dela, e aí no verso 10 eu vou terminar. Disse-lhe mais o anjo, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por ser tão numerosa. Disse-lhe ainda mais o anjo Jeová, eis que concebestes e dará à luz a um filho, macho, a quem chamarás Ismael, porque Jeová te ouviu na tua aflição. Terceira coisa que Agar experimenta no deserto, na crise: receber uma promessa de Deus. Irmão, essa promessa é muito parecida com a promessa de Abraão. Te farei como numeroso como os grãos de areia da praia. Agora é Agar quem recebe. E escute, Deus não precisa da promessa de Abraão para fazer uma maior para você. Sara, tu vai ter esse filho, e ele vai ser numeroso que ninguém vai poder contar. E aí eu fico pensando, Sara poderia estar macunando na cabeça dela. Ah, então realmente esse filho é o filho da promessa. Mas não era. A promessa de Abraão era o ventre de Sara. Deus estava profetizando sobre a vida de Agar, que o ventre dela também seria pai de uma grande nação. Olha que doideira, irmão. A mulher que pensou que ia morrer ali no deserto, 8, 10 anos depois, ia experimentar, sair daquele local, ser conduzido pelo anjo de Deus, achar uma fonte no deserto, e seu filho seria líder de uma grandiosa nação. É justamente quando estamos no lugar da crise que Deus faz promessas de vitória para nós. Quando tudo vai bem, nós não precisamos de promessa, porque tudo vai bem. É justamente quando a gente está angustiado, que a gente pensa, não vai dar certo, vai falir, vai dar BO, vai quebrar,
não vai ter jeito, essa crise é para me matar, esse casamento não tem jeito, esse negócio não dá jeito, essa empresa não tem jeito. É aí que Deus aparece para nós, lá naquele deserto, na hora da crise, e diz: eu vou fazer isso prosperar, eu vou fazer isso crescer, eu vou fazer isso ir mais longe do que você imagina. As promessas de Deus também são ministradas no deserto das nossas vidas. Você está me entendendo? Diga amém. E o interessante é que no verso 13, no meio da crise, ela fala com Deus. Olha que legal, ela ouve Deus e agora ela se dirige a Deus. Imagina, uma menina que era escrava do Egito, agora está falando com Deus, falando sobre promessas, e ela diz assim, olha: então ela chamou a Jeová, que lhe falava, e disse: tu és Deus que vê, pois dizia em seu coração: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela reconhece que Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos vê em qualquer lugar. Ela teve um encontro com Deus e ela passou a entender que o nosso Deus agora seria o Deus dela, seria o Deus que nos vê, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege em qualquer lugar. Pode ser lá debaixo da saia de Abraão, ou pode ser no deserto de Sim. Pode ser no mais alto monte, ou pode ser no vale mais sombrio. O nosso Deus, Emanuel, é Deus conosco, todo tempo, em todo lugar, a todo momento. Ele não esqueceu das promessas que fez na tua vida. Vamos ficar de pé, eu quero orar. Mas tua palavra Senhor, nós estamos aqui à frente porque nós cremos no Deus de promessas. E a nossa oração, Deus, é para que o Senhor nos dê mais paciência para esperar o tempo do Senhor. Nós não queremos entrar na seara do sobrenatural. Nós não queremos ultrapassar as linhas do natural apenas com as nossas orações e com a nossa fé. Nós queremos adentrar ao Santo dos Santos para reconhecer que problemas impossíveis só o Senhor pode resolver. Que nós cremos nas promessas que o Senhor fez para nós. Nós cremos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que o Senhor é um homem que faz a estéril mãe de filhos. Nós cremos que o Senhor pega um homem na sarjeta e coloca ele como pregador da palavra. Nós cremos, Deus, que o Senhor transforma a maldição em bênção. Nós cremos, meu Pai, que apesar dos nossos erros, apesar dos nossos deslizes, e mesmo enfrentando crises no deserto, o Senhor é conosco. O Senhor não nos deixa quando nos ferimos. O Senhor não nos deixa quando estamos enfermos. O Senhor não nos deixa quando erramos, porque o Senhor nos ama. E como disse Agar, o Senhor é um Deus que vê. E o Senhor vê o nosso choro, o Senhor vê o nosso lamento, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor vê o nosso coração e sabe das nossas incredulidades. O Senhor nos conhece por dentro, o Senhor sabe dos nossos limites, o Senhor sabe da nossa força, o Senhor sabe a hora de intervir. E nós te pedimos nessa noite, Pai, intervenha a nosso favor, intervenha a nosso favor, Pai. Não permita que o inimigo zombe de nós. Oh Deus, em nome de Jesus, entra com providência nas nossas casas. Ó Deus, lugares onde estão subvertidos, nós cremos na visitação do anjo do Senhor. Então envia o teu anjo lá e cura aquele que está enfermo. Ó
Deus, em nome de Jesus, hoje é o dia de jogar fora toda incredulidade. Hoje é dia de voltar para casa. Às vezes o lugar da humilhação, o lugar onde está a derrota, porque é lá que o Senhor vai transformar e dar vitória. Oh Deus, hoje é dia de voltar aonde caímos, é de voltar aonde erramos, é de retornar ao ponto da queda. E ainda que passemos por humilhação, debaixo da mão do Senhor, no tempo de Deus seremos exaltados e o teu nome será glorificado. Oh Deus, em nome de Jesus, estende o teu olhar para essas vidas que estão aqui. Estende o teu cetro de justiça sobre eles, o teu bálsamo que cura, o teu remédio. Acenda a esperança, acenda a esperança nos ventres espirituais. Renova as promessas, renova a fé, renova a esperança. Espírito de Deus, visita a congregação dos santos. Lança por terra toda incredulidade, todo medo de Saraí, todo medo de Abraão, todo medo do deserto, todo medo da fome. O Senhor é um Deus que vê, e vê desde quando fomos entretecidos no ventre de nossa mãe. O Senhor nos acompanha cada dia de nossas vidas. Não há um dia sequer que uma lágrima desça dos nossos olhos sem que o Senhor envie anjos com a salva de prata para recolher o choro dos santos e as súplicas da tua igreja. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, um Deus de vales e de montes, e é um Deus que recolhe o choro do teu povo. Agar chorou e o Senhor apareceu para ela. Quando ela chora de novo, o Senhor está ao seu lado. Mas sobretudo Deus venha para dar o alento, para dar o descanso à alma que está aflita. Dá descanso para nós, meu Pai. Não descanso físico, mas o descanso afetivo, emocional. Que cada um dos teus filhos e filhas que vieram à frente essa noite voltem para casa sabendo que o Senhor tomou de volta o problema impossível para Ele resolver. Senhor, nós entregamos nessa noite todo o problema impossível para o Senhor. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que não temos como resolver. Colocamos no teu altar e dizemos: Deus, entra com providência. A carta está aberta diante do Senhor. O contrato, a assinatura, tudo que precisa de uma intervenção espiritual, sobrenatural, nós estamos te entregando nessa noite. Chega de carregar problemas impossíveis. Chega de ficar pensando em soluções para problemas impossíveis. Chega de chorar e perder noites de sono com medo de coisas impossíveis. Hoje é dia de descanso. Entrega a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu cuidado ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega teus filhos ao Senhor, entrega teu casamento ao Senhor, entrega teu cônjuge ao Senhor, entrega a tua vida profissional ao Senhor, entrega porque Ele vai cuidar. Aleluia. Levante as duas mãos para os céus, as duas. Diga: Senhor, estou rendido. Estou com as mãos para cima para te dizer que eu estou deixando nesse altar, no chão dessa igreja, no mundo espiritual, estes problemas
impossíveis. Diga: esses problemas não estão mais nas minhas mãos. Diga: hoje eu te entrego o impossível, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, e no seu tempo, a vitória chegará. Em nome de Jesus, aqueça a sua mão glorificando o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Você entendeu esse ato profético aqui, irmãos? Sabe aquela história? Tira a mão. Tirei. Aqui. Porque o que é impossível eu não posso fazer. Então esse altar hoje recebeu pedidos impossíveis. Ok? Balance a mão mais uma vez aí para mostrar. Não tem nada na mão. Digo: eu larguei para Deus cuidar de tudo que só Ele pode cuidar. Diga: e eu creio que Ele vai cumprir as promessas que fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Ei, escute. Deus manda te falar uma coisa, para a gente encerrar. Não permita que ninguém pegue esse problema e queira te entregar de volta. Tem gente que vai querer te ajudar. Não, eu te ajudo. Eu peguei lá e estou aqui para te ajudar a carregar. Não. Ninguém. Pessoas bem intencionadas vão querer que você pegue esse problema de volta. Pessoas que te amam e às vezes bem intencionadas vão querer que você pegue esse problema de volta, porque ela tem uma forma de resolver. Mas nós sabemos que o que é impossível só Deus pode resolver. Então não pegue de volta em nome de Jesus. Descansa no Todo-Poderoso. Ele vai cuidar do seu problema. Amém, querido? Amém? Então fala para quem está do teu lado aí: não pega de volta. Deixa Deus agir. Abra sua mão assim. Ó Senhor, eis aqui as nossas mãos abertas, espalmadas, autorizando ao teu Espírito a retirar de nós tudo aquilo que não precisamos. Mesmo aquilo que gostamos e desejamos, se não está nos teus planos, mãos abertas para o Senhor tirar. Agora, Pai, essas mesmas mãos que se abrem para que o Senhor tire, são as mãos que se põem para que o Senhor envie. E tudo aquilo que precisamos, Pai, envia, para que o teu nome seja exaltado. Somos teus filhos e abrimos as nossas mãos para receber do Senhor, porque é do alto que o nosso socorro vem. Assim, Deus, eu abençoo a tua igreja, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e que miríades de anjos do Senhor alcancem você, seja no deserto, seja nos vales, seja em qualquer lugar, e que eles continuem confirmando no teu coração as promessas do Pai, até que Jesus Cristo volte. E quem crê, diga amém. Dá uns 5 abraços em quem está aí do teu lado aí. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.